Bom, eu estava falando, certo, sobre o comportamento deles, tal, né, os árabes, ou povos lá do Oriente, que eles gostam de negociar, certo? E voltando a Maomé, então ele era casado com essa moça e tal, aquele negócio todo, com essa senhora, e teve contato, né, com cristãos, com judeus. Tanto é que o islamismo, né, ou o Islã, né, ele tem essa grande influência, certo? Tanto de cristãos quanto judeus, tá certo? Então, seguinte, certo? Um belo dia, em sonho, Maomé recebe a visita do anjo Gabriel, assim contado na história. Tá certo, pessoal? Então, o anjo Gabriel teria dito a ele que só existe um Deus único. Ou seja, quem? Alá. Então, daí ele começa a fazer suas pregações, explicar que o caminho é Alá, que não existem outros deuses, por conta que o povo lá, na época, certo, era politeísta. Ou seja, seguiam vários deuses. Tu tá entendendo? Beleza? Ok, legal. Certo? Então, ele começa a pregar a sua palavra. Só que os coroaxitas, o pessoal, né, do comércio, né, os religiosos e tudo mais, não gostaram muito daquela ideia. Por quê? Porque as caravanas que vinham, certo, para para Meca, enfim, eram para tanto para cultuar os deuses quanto para comprar e também para vender. Então você gerava comércio, gerava dinheiro gera poder e tudo mais, aquele negócio todo. Vocês estão entendendo, né? Pronto, beleza. Então daí eles não aceitaram essa ideia e começaram a perseguir fortemente Maomé. Então Maomé, ó, não é besta, me esperar para ver o que é que ia dar, né? Então Maomé fugiu, que inclusive este dia é chamado de Hegira, ou seja, o dia em que ele fugiu da perseguição dos coroaxitas, né? Que inclusive é uma data importante no calendário muçulmano, tá certo? Então ele continuou sua difusão, certo, do islamismo, certo, na Península Arábica, né? Em 629, né, Maomé conquista Meca. Isso assim, né? Quando ele conseguiu vários adeptos, poder, tanto religioso, político, quanto militar. O cara tem que ser esperto. Certo? Então, daí, certo, começa todo esse processo de crescimento. Tá certo? Tal, aquele negócio todo. Devagar com... devagar e, digamos, pesado ao mesmo tempo. Em 632, Maomé morre. Aí a coisa complica. Então, daí começam os conflitos entre os sheiks, certo? Aí, ou seja, os líderes de cada tribo, de cada lugar, tá certo? E, logicamente, a crença no único Deus já estava pontificada, tanto num grupo quanto no outro, tá bom? Então, depois da morte dele, certo? Abdul Bakr, eu acho que é esse o nome, meu árabe tá péssimo, tá certo? O sogro de Maomé, certo? Conquistou toda a Península Arábica. Não confundo com Península Ibérica. A Península Ibérica é pra cá, certo? Já o Ocidente, ali ó, Portugal, Espanha, beleza? Então, seguinte, certo? Depois, certo? Omar Abdul Al-Khattab, acho que deve ser o Al-Khattab, o Al-Khatib, uma coisa assim, certo? Ele conseguiu fazer a expansão, que era já primo desse cara, a partir desse momento aí, pessoal, certo? Essa questão, que agora começa o processo do califado, certo? Ele se torna hereditário, de pai para filho ou algum familiar, tá bom? Então é o seguinte, esse cara ele já consegue
sair, certo? Além de Meca, além da Medina, para outros lugares, tá certo? Primeiro, segundo, agora vamos para o terceiro califa, certo? Uta Aban Abim, certo? Ainda tem Afan, o nome do cara é enorme, certo? Entra no poder, aí já começam as divergências, certo, pessoal? De ideias, quem manda mais, quem manda menos. Ah, eu mando mais porque eu era primo do cara. Não, fulano manda mais porque ele é mais velho. Não, fulano manda mais porque é mais experiente, certo? Então começa essas influências aí, tá certo? Então vamos para o quarto califa, certo? Esse quarto califa, né, que era, ele casa, certo, com uma das filhas, certo, de Maomé, e tem em seus seguidores, acho que vocês já ouviram falar em algum lugar, os xiitas, certo? Ou seja, os seguidores desse cara. Povo xiita, decorei esse nome. Xiitas, daqui a pouco a gente fala dos sunitas, tá certo? Conseguiram expandir mais ainda, saíram de Medina em direção à Síria, Índia, depois parte do Império dos Mouros, ou seja, já próximo à África. Dali eles foram, só pegou um bondão e subiram, certo? Para o Ocidente. Tá perto? Nesse momento agora começa, certo? A dinastia Omíada, certo? A conquista da Península Ibérica acontece também, como eu estava dizendo, que é a Espanha e Portugal, para que vocês fiquem orientados, certo? Então, nesse momento, aí é que o negócio pega fogo. Começam as divergências entre sunitas e xiitas. Aquele negócio, os xiitas querem um cara que seja descendente direto, os sunitas querem um cara que seja experiente e tal, não sei o que, e siga a Sunna, porque os muçulmanos eles seguem o Alcorão, e os sunitas seguem a Sunna. São dois livros parecidos, porém com algumas discrepâncias, tá certo? Algumas diferenças, certo? A Sunna é o conjunto de textos, certo? Tradicionais que relatam a vida de Maomé. E desde já, Maomé, assim como Jesus, ele não escreveu nada, certo? Ele repassava suas ideias, né? E é uma tradição nas Arábias, assim eu posso dizer, né? Ou no Oriente, a transmissão oral. E muitas das histórias que a história conta, né, essa é uma das vertentes, né, da história, né? A transmissão oral. O que é que fulano falou, o que é que ele achava, o que ele viu, ou o que ele acha que ele viu. Tá certo? Dessas divergências, os xiitas saem vitoriosos, certo? O descendente do tio de Maomé, certo? Já inicia outra dinastia, a Abássida, certo? Então, daí o império ele começa a se expandir, mas ao mesmo tempo também a se estagnar, não tem tanta movimentação. Outra coisa, pessoal, que eu quero destacar para vocês é que esses caras não eram bobos, não. Muitas vezes a gente pensa que os caras eram grandes guerreiros, corajosos, etc. Em nome de Alá, amém, e pá. Mas a questão é que eles eram estudiosos, eles estudavam seus inimigos, estudavam a região para onde eles iam, para você ter uma ideia. Uma das partes, assim, que é legal e bem interessante para a gente, certo? É a cultura deles, certo? Ou seja, a pintura, escultura, arquitetura, ciência, entre outras coisas. Por exemplo, né, lá como era proibido, né, ter desenho, alguma coisa na parede, um anjo e tal, não sei o quê, então eles criaram um sistema multigeométrico, digamos assim, né? Os arabescos, certo?
que eles juntavam, tipo, triângulos, retângulos, quadrados, octágonos e formavam desenhos para enfeitarem suas mesquitas. Inclusive, a arquitetura das mesquitas é espetacular, tá certo? Aí, fora essa questão das mesquitas também, certo? Tem o resgate, né, e o estudo, como eu estava dizendo, das obras gregas, romanas, persas, geometria, astrologia, química, entre outras coisas, inclusive a matemática. Aí, ou seja, nós do Ocidente, nós usamos, certo, o zero graças a esses caras. Assim, professor, mas e aí, o que tem a ver? Ou seja, ao invés de, por exemplo, como eu escrevi aqui no quadro, né, minha letra continua horrível, tá? Você que é novato, minha letra, eu vou comprar uma caligrafia e vou melhorar. Bom, assim, ou seja, século, V-I-I, né? Século 7 e século 8, V3I, que no caso foi quando se iniciou esse processo do crescimento, certo, do Império Muçulmano, tá certo? Aí, ou seja, com o zero você diz 0, 1, 2, 3, 4, 5, enfim. Ao invés de você botar X, V, Z, T, P, para... Imagina o tamanho do preço de um celular, tu colocando esses algarismos, cara. Complicado, né? Então, cada cultura, ela nos traz uma coisa. Essa mistura, esse intercâmbio, seja ele forçado, né, ou não, ajuda as civilizações a crescerem, progredirem, né, florescerem, digamos assim, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, pessoal, se eu não estou esquecendo nada de falar para vocês. Bom, só uma ressalva, mas vocês dão uma olhadinha na página 14 e 15, que fala sobre os costumes deles, certo? Que é ler o Alcorão, orar 5 vezes ao dia, reverter 2,5% de sua renda para as pessoas necessitadas, ir uma vez na vida a Meca, certo? Jejuar no mês do Ramadã, um mês sagrado deles, certo? O resto é mais história. Espero que tenham dado uma luz, pessoal. Sejam bem-vindos, os novatos. Abraço para todo mundo que já estava nesse barco. Vamos lá, 2021. Espero que tudo dê certo. Saúde para todo mundo. Tchau, abraço. Daqui a pouco tem mais.